E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Professor Carlos, professor Cadu de História. Vamos bater um papo a respeito do nosso simulado do segundo ano, certo? Pois bem, para esse nosso simulado, o que você tem que cuidar? Cara, vale a pena dar uma olhadinha naquela parte de uma economia colonial. Características gerais a respeito de uma economia colonial aqui nesse nosso Brasil, certo? Questões gerais, questões amplas, aonde você tem que enxergar o Brasil, claro, como uma colônia, e sendo uma colônia, o Brasil ele tem uma economia complementar à economia metropolitana. Bom, dentro dessa parte de uma economia colonial, sempre cuida ali, claro, a questão da mineração, as características da economia mineradora. Pega lá, por exemplo, a parte da administração das minas, pega, por exemplo, a parte de uma tributação, é sempre um ponto bem importante. Dentro desse nosso Brasil colônia, vale lembrar também que nós temos todo um conjunto de revoltas que são as revoltas nativistas. Essas revoltas nativistas, elas são motivadas por questões regionais, né? Então vale a pena dar uma olhadinha, né, na lista delas e as principais características que cada revolta acaba apresentando. Nós temos todo um processo de expansão territorial que marca essa história do Brasil colônia, aonde você tem a ação dos bandeirantes, né? Vale a pena lembrar aqueles tipos de bandeiras que nós temos, o apresamento indígena, o sertanismo de contrato, temos também a prospecção mineral, as próprias monções, então dá uma olhada nesse ponto. Lembra que todo esse processo de expansão territorial, ele vai te levar não apenas à descoberta de áreas mineradoras, mas também à assinatura de tratados de limites, né? As fronteiras desse Brasil acabam se espalhando, se ampliando de uma maneira bastante significativa, certo? Sempre quando você fala de tratados e limites, tu sabe muito bem, a gente viu isso em sala de aula, o Tratado de Madrid, ele é sempre o mais importante. Nós temos outros, no entanto, o Tratado de Madrid, ele é bastante destacado. Bom, temos também nesse nosso simulado questões sobre iluminismo. Então a gente sai de uma história do Brasil, vamos para uma história geral, onde a gente entra dentro daquela chamada Era das Revoluções. E o iluminismo é todo um conjunto de ideias que vai fazer uma forte crítica ao antigo regime, ele vai fazer uma forte crítica ao absolutismo, vai fazer uma forte crítica ao colonialismo, que te leva inclusive, claro, né, àquele momento de crise do antigo sistema colonial. Você tem que lembrar a respeito das características desse iluminismo, certo? Toda uma parte de características dele, por exemplo, a questão da liberdade, é uma liberdade de pensamento, é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de credo. Nós temos ali também uma igualdade, essa igualdade ela é jurídica e pronto, deu pra bola. Nós temos ali também uma ideia de universalidade que se faz presente, um racionalismo, um individualismo, certo? Então cuida dessas características deste nosso iluminismo. E também, claro, todo um contexto histórico aonde surge esse conjunto de ideias. Tá ok? Certinho? Pessoal, segue firme nesses teus estudos, tá joia? Esse nosso simulado tá bem dentro daquilo que nós trabalhamos. Então, gente, sucesso, grande abraço, até a próxima.